Viva, bem-vindos a todos a mais uma rubrica semanal. Hoje vamos falar sobre a crise no setor energético. É algo que não é novo para ninguém aqui, as tensões inflacionistas em torno das matérias-primas, mas agora recentemente tem sentido de facto aqui o preço de algumas matérias-primas no setor energético a pesarem aqui, sobretudo no continente europeu, e vamos aqui ver então o que é que nós podemos esperar em torno desta, portanto, vamos chamar de crise, e também que consequências é que pode ter depois para o futuro e no curto prazo também. Antes de avançarmos, vamos só aqui olhar para os marcos desta semana e também dos últimos tempos. A atenção vai então aqui para a crise energética, que tem aqui afetado sobretudo os preços do gás natural na Europa, e como consequência disso acabámos por assistir a uma intervenção maior, neste caso por parte da Rússia, onde este fim de semana voltou o vice-presidente russo voltou aqui a mencionar que a Rússia deverá aumentar as exportações de gás natural para a Europa, mas na semana passada também já o tinham dito e isso acabou por ter logo impacto imediato nos preços desta commodity. Estas as recentes declarações também acabaram por ter impacto nos preços das commodities, neste caso do gás natural, onde na segunda-feira, no dia de ontem, vimos o gás natural a começar as negociações a perder mais de 4% depois dos comentários então do vice-presidente russo. Além disso, também aqui as expectativas em torno de um inverno mais rigoroso pesam e por isso faz naturalmente com que as matérias-primas possam continuar a apresentar riscos de valorizações, uma vez que ainda nem sequer atingimos o pico sazonal em termos de procura. Além disso, temos também novamente a Fed aqui em destaque, portanto, fala-se cada vez mais da possibilidade de se anunciar o tapering já em novembro ou mais tardar dezembro, apesar dos dados que têm vindo a ser divulgados, que já vamos ver também ao longo desta apresentação. E aqui um grande marco esta semana para o mercado das criptomoedas, que continua a recuperar, e hoje foi lançado o ETF não é exclusivo a Bitcoin, mas um ETF de criptomoedas nos Estados Unidos, aprovado pela SEC, e este aqui novamente a ser um grande marco para o mercado das criptomoedas, que tem estado a crescer de forma bastante, bastante, e tem captado cada vez mais as massas, e por isso aqui nota bastante positiva para o mercado das criptomoedas, que, bom, durante a ação de hoje, pelo menos à data que estamos a gravar este vídeo, não se tem refletido grandes movimentações, mas sim, na semana passada assistimos a grandes recuperações por parte então das criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin, que está muito próxima dos seus máximos históricos. Vamos então aqui ver o tópico sobre a inflação, que tem pesado mais, sobretudo então no setor energético. Portanto, a crise energética tem-se vivido sobretudo na Europa, mas não só, portanto também a Ásia aqui a sofrer algumas consequências. Ora, um dos grandes responsáveis pela atual situação acaba por estar associada à mudança, à transição para as energias renováveis. Independentemente das opiniões, a verdade é que esta transição foi mal calculada e todos nós estamos a pagar agora as consequências dessa pressa e, portanto, dessa falta de planeamento que foi feita durante a transição. É de facto e é inevitável uma mudança para as energias mais verdes, menos poluentes. No entanto, a forma como foi conduzida esta mudança está-se agora a verificar que portanto, os consumidores acabam por estar a pagar esta mudança tão repentina e com pouco planeamento, na minha opinião. De qualquer forma, portanto, aqui aliás, o último inverno acabou por colocar aqui os inventários, portanto, nas diversas matérias-primas em mínimos, portanto, devido também ao efeito da pandemia, onde a produção ficou muito, muito limitada face às medidas de confinamento, e, portanto, o inverno que se aproxima acaba por ser fundamental. Aqui no gráfico do lado direito conseguimos ver, portanto, aqui o consumo
aqui através dos trimestres, portanto temos aqui um longo período de tempo e através das várias energias que se podem utilizar, sejam elas fósseis ou energias renováveis. Portanto, tem-se verificado aqui uma clara utilização das energias renováveis. De qualquer forma, este inverno será especialmente importante, uma vez que se verificar um inverno mais rigoroso e estando aqui neste ambiente em que as matérias-primas estão de facto bastante caras, isso pode alimentar ainda mais essas valorizações das diversas matérias-primas, não só o petróleo, e também já vimos que mais recentemente temos vindo a assistir a fortes valorizações, no caso do gás natural. As previsões meteorológicas apontam para um inverno rigoroso e isto acaba por dar aqui perspectivas um pouco animadoras para as commodities, mas pouco animadoras depois para a economia. No entanto, é importante destacar que são apenas estimativas, previsões, e já vimos e já verificamos que, ainda por cima, dada as atuais circunstâncias, de que estas previsões muitas das vezes acabam por ficar sem efeito e acabam por se revelar pouco coerentes. Os problemas nas cadeias de distribuição acabam também por agravar esta situação e comprometem, de facto, aqui a recuperação dos inventários à escala global. Temos aqui a crise energética, portanto, a dominar o setor aqui, aliás, não o setor, mas sim a Europa e, sobretudo, a Europa. Ora, se observarmos aqui, conseguimos ver que, portanto, ainda há uma grande dependência no caso de Espanha, Reino Unido, Alemanha, de energias fósseis. Isso acaba por, de facto, trazer aqui algumas preocupações por parte dos investidores. Existe também aqui outro problema, sobretudo na Europa, que é o facto de a Europa estar muito exposta, ou aliás, está muito dependente às condições meteorológicas, portanto, isto a nível aliás, não só de meteorológicas, mas aqui a nível do vento, do sol e também as condições do mar na produção de energias renováveis. Ora, se de facto começar a existir períodos em que existe pouco vento, como já aconteceu, em períodos em que a exposição solar não esteja tão elevada, etc., isso pode obrigar que, portanto, a Europa retome a utilização dos combustíveis anteriores, portanto, das fontes anteriores, neste caso é o carvão e o gás natural, isto naturalmente que continua a pesar e novamente volto a reforçar, apesar de estarmos numa fase de transição, ainda existem aqui, e devido à má gestão de tudo aquilo que está a ser feito, existe aqui ainda muita fragilidade e no caso da Europa estamos de facto muito dependentes do estado climatérico e portanto aqui os recursos naturais acabamos por não conseguir controlar e dado também as alterações climáticas acaba por ser ainda mais difícil de controlar. Os inventários na Europa, no entanto, não estão em mínimos. Se formos aqui a ver, neste momento, os inventários na Europa estão a 76% e podem chegar aos 80% antes do início do inverno. Portanto, as perspectivas em termos de inventários da Europa não são assim tão maus. No entanto, se olharmos para os inventários alemães, conseguimos ver que as coisas estão um pouco piores. Portanto, na Alemanha, os níveis estão relativamente baixos, os inventários. E se de facto se verificar um inverno mais rigoroso e também uma maior procura por matérias-primas, os inventários que a Europa tem poderão ser facilmente consumidos, não só portanto, no seu todo, mas aqui também a Alemanha a ter um papel importante e, portanto, aqui a ser um fator de risco para os preços. Portanto, o inverno será crucial. Quanto mais baixas as temperaturas forem, mais gás natural poderá ser utilizado para o aquecimento das pessoas, habitações, casas, e não para a produção de energia. No entanto, como também já tínhamos visto e têm reparado aqui no título, esta situação não se limita apenas à Europa, limita-se também se estende para o continente asiático, sobretudo na China. China, os inventários de carvão estão em mínimos de 2005. Se formos a ver, a China quer aumentar a produção de carvão, mas as últimas inundações têm causado aqui e têm prejudicado o aumento da produção. E se as atuais reservas fossem todas utilizadas, ou se houvesse a necessidade de utilizar as atuais reservas chinesas,
essas reservas iriam durar apenas 2 semanas. Portanto, acaba por, de facto, haver aqui alguma fragilidade nesse sentido. Por outro lado, ironicamente, a China deixou de se preocupar com todas as questões ambientais e neste momento procura explorar todos os recursos que tem ao seu dispor. Portanto, aqui, de facto, lá está novamente as fragilidades e as limitações que este ponto tem tido à escala mundial. Como consequência, temos então várias empresas que têm beneficiado com o aumento das matérias-primas. Temos aqui alguns exemplos no caso das empresas norte-americanas e temos também aqui outros exemplos no caso de empresas europeias. Portanto, temos aqui, por exemplo, empresas como a Devon Energy Corporation, onde até à data, portanto, year to date, que já tem um ganho superior a 150%. No caso da Europa, temos outras como a Royal Dutch Shell, que year to date tem ganhos aqui na ordem dos 41%, ou temos a Gazprom, portanto aqui a grande produtora de gás natural, com ganhos superiores a 75%, portanto aqui naturalmente que os efeitos do aumento dos preços das matérias-primas não se limita apenas à matéria-prima em si, e existe também, pois, aqui para quem, sobretudo investidores que muitas vezes recorrem a este tipo de investimentos, portanto, acabam por escolher também empresas no setor, como estas aqui identificadas, onde também naturalmente acabam por valorizar, dadas as circunstâncias. Fica aqui essa nossa sugestão, se quiserem utilizar o nosso Stock Scanner disponível na Xstation, podem fazer, podem filtrar pelo setor, pelas empresas também, e podem limitar pelo continente e conseguem ver a rentabilidade e aqui outras métricas que são utilizadas para medir o desempenho das empresas. Portanto, podem sempre consultar através da Xstation. Outro tema que gostava aqui de vos trazer é sobre o tapering. Portanto, espera-se que, e apesar dos dados que continuam a ser divulgados sobre a economia norte-americana, espera-se que o tapering seja anunciado em novembro ou então mais tardar dezembro, espera-se, não há nenhuma certeza, mas vários dados apontam para essa possibilidade. A inflação, apesar de tudo, mantém-se alta, embora os últimos dados tenham apresentado um ligeiro recuo, mas permanecem altos. E os últimos dados do relatório da NFP também mostraram que os norte-americanos continuam a não querer retomar os seus trabalhos, onde grande parte deles podem ser precários. A taxa de desemprego é verdade que atingiu níveis bastante pré-pandemia, o que é ótimo, mas continua aqui o mercado laboral a ter algumas fragilidades. No entanto, a Fed poderá não ter outra opção e, portanto, poderá mesmo iniciar o tapering, apesar do mercado laboral ainda continuar a ter algumas dificuldades. Isto é visível através das últimas minutas da reunião da FOMC, que foram divulgadas este mês, onde apontam que atualmente o programa de Quantitative Easing, os custos são muito superiores aos benefícios. Portanto, neste momento o programa de compra de ativos não está a ser sustentável e poderá comprometer depois o futuro da economia. Existe a necessidade também de um recuo antes que a inflação se torne estrutural. Portanto, não é isso que os decisores políticos querem, naturalmente, não é bom para a economia e por isso pode haver mesmo essa antecipação do tapering, portanto, aqui para datas mais cedo do que aquilo que se esperava. No lado das criptomoedas, portanto, na semana que terminou, na semana passada, assistimos aqui a um inflow, portanto, aqui de cada vez mais investidores institucionais no mercado das criptomoedas. Conseguimos ver que, curiosamente, a Ethereum e Polkadot acabaram por não registrar assim ganhos tão acentuados e tivemos aqui Bitcoin a liderar e Bitcoin Cash, mas bom, já também pelos motivos é fácil perceber o porquê. Portanto, tivemos aqui, já é conhecido em que o ETF de criptomoedas, nomeadamente Bitcoin, deveria ser lançado esta semana, em particular no dia de hoje em que estamos aqui a gravar este vídeo. Portanto, aqui o mercado continua a recuperar. Reparem aqui no fluxo, na entrada de capital desde as últimas semanas. Portanto, está aqui
gradualmente a recuperar e, portanto, isto aqui são boas notícias para o mercado dos criptoativos. E é com as criptomoedas que me despeço, portanto, espero que tenham gostado. Vemo-nos para a próxima semana. Muito obrigado a todos por terem assistido e bons negócios.